Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que mistura romance, muitos segredos e todo o brilho, né, da alta sociedade de Londres. A gente está falando de Os Segredos de Colin Bridgerton. É o quarto livro daquela série famosa, Os Bridgertons, da Julia Quinn. Saiu aqui no Brasil pela editora Arqueiro e a trama, olha, joga a gente num mundo onde a reputação, nossa, muitas vezes vale bem mais que o amor. Imagina só, um visconde super charmoso, viajado, que de repente precisa encarar não só o passado dele, mas também os segredos de uma mulher que, tipo, sempre teve ali, bem na frente de todo mundo, mas ninguém via direito. Exato. E o cenário é fundamental, né? Londres, ali por volta de 1824, período regencial, uma época linda visualmente, mas cheia de regras sociais super rígidas. Tinha os bailes, claro, o famoso mercado casamenteiro e a figura misteriosa da Lady Whistledown soltando fofoca para todo lado. Um perigo. É isso aí. Então, fiquem com a gente nessa análise, porque a gente vai desvendar o que faz essa história ser tão viciante, sabe? Vamos olhar os personagens, os conflitos, as reviravoltas. Ok, bora lá. Primeiro, vamos viajar para essa Londres do começo do século XIX. Pensa nos salões de baile, candelabros, passeios em Hyde Park e aquela pressão constante, né? Manter as aparências era tudo. E é aí que a gente conhece os protagonistas. De um lado, a Penelope Featherington. No começo, lá por 1812, ela tem uns 16 anos. E ela é a típica flor de estufa, sabe? A wallflower. Super inteligente, generosa, mas muito tímida. E ainda por cima, a mãe dela, a Pórcia, obrigava a coitada a usar uns vestidos de cores difíceis, tipo amarelo citrino. Ela passa anos assim, meio apagada, à sombra das irmãs, invisível praticamente. Essa invisibilidade é um ponto-chave. Mostra a vulnerabilidade dela, claro, mas também como a sociedade era cruel, né? Sutilmente cruel com as mulheres. A cor do vestido, imposta pela mãe, vira um símbolo dessa falta de poder de escolha dela. Só que essa posição de ficar ali no canto observando, olha, acaba virando uma vantagem inesperada depois. É bem interessante. Exatamente. E do outro lado temos o Colin Bridgerton, o terceiro irmão Bridgerton charmoso que só ele. Sorriso fácil, super popular, todas as debutantes de olho nele. Em 1824, ele está com 33 anos. Mas ele tem essa coisa de ser um viajante, né? Vive fora de Londres, Chipre, Escócia. Talvez até para fugir um pouco dessa pressão para casar. Quem sabe? Ou procurando alguma coisa. Ele parece estar buscando um propósito, talvez. Ele mesmo não entende direito. Se sente meio perdido comparado aos irmãos, o Anthony, o Benedict. E por anos ele trata a Penélope com aquela cordialidade educada, sabe? A amiga da irmã, Heloise. Nem passa pela cabeça dele os sentimentos que ela tem. E que sentimentos! Ela é apaixonada por ele há mais de 10 anos. Desde um encontro bem engraçado lá atrás, quando ele caiu do cavalo por causa do chapéu dela. E a situação piora muito quando, anos depois, ela sem querer ouve o Colin falando pros irmãos que, tipo, jamais se casaria com ela. Imagina a dor. Nossa, esse é um golpe muito duro. Reforça toda aquela sensação de ser invisível, inadequada, que a sociedade já jogava em cima dela. Mas é também nessa época que surge uma figura que vai, assim, agitar Londres inteira. Lady Whistledown. E as crônicas da sociedade dela. Uma coluna de fofoca anônima, mas com poder absurdo. Ela destrói reputações usando nomes reais. Ninguém faz ideia de quem seja. Isso cria uma tensão e um mistério enormes na história. Aí os anos vão passando, Penélope amadurece, fisicamente ela muda um pouco, perde peso, e emocionalmente também. Aos 28 anos ela já é vista como solteirona, né? Pelos padrões da época. Ela acompanha a irmã mais nova, Felicity, na temporada de bailes. O Colin continua viajando e voltando, e quando está em Londres, mantém aquela amizade meio superficial com a Penélope. Dança com ela por educação, às vezes a pedido da mãe dele, Violet. E a pressão só aumenta, né? A mãe da Penélope, a Portia, tenta jogar a Felicity pra cima do Colin. Imagina o climão pra Penélope.
E para complicar mais, a Lady Danbury, que é super influente, lança um desafio público. 1.000 libras para quem descobrir quem é a Lady Whistledown. A caçada fica séria. Mas é nesse período que a gente começa a ver uns brilhos da Penélope de verdade, sabe? Num baile, ela surpreende o Colin com um comentário inteligente, meio ácido. Ela até recusa uma dança dele com uma tirada engraçada sobre ser oficialmente solteirona. Ele fica intrigado, começa a sacar que tem mais coisa ali do que ele pensava. É a resiliência dela aparecendo, né? Apesar de tudo, ela desenvolveu uma força, uma inteligência afiada. Nessas conversas, o Colin começa, talvez sem perceber direito, a olhar para ela diferente. Não é mais só a amiga tímida da Heloise. É uma mulher com opinião, com presença. Isso vai preparando o terreno para a grande virada da história. E que virada! O momento-chave é quando a Penélope está visitando os Bridgerton e encontra o diário de viagem do Colin aberto. Ela não resiste, né? Começa a ler uma parte sobre Chipre. E fica encantada com o jeito que ele escreve. A areia desliza sobre o pé nu como o sussurro da seda. A água é de um azul inimaginável. Lindo mesmo. Só que o Colin pega ela no flagra, e a reação dele é... Explosiva. Furioso. Ele se sente totalmente invadido, exposto numa coisa muito íntima, que é a escrita dele. Aquela tentativa dele de achar um sentido. É uma vulnerabilidade que a Penélope nunca tinha visto nele, por trás daquele charme todo. Exato. Na confusão, ele até corta a mão sem querer. E a Penélope, mesmo chocada com a reação dele, vai lá e cuida do ferimento. E ali, no meio da tensão, ela elogia a escrita dele. Diz que é brilhante. Ele fica, nossa, genuinamente tocado. Percebe que ela viu um talento que ele mesmo escondia, por insegurança. Cria uma conexão ali diferente. Essa cena é muito forte. Quebra as máscaras dos dois, sabe? Mostra a insegurança do Colin sobre o propósito dele e o poder da percepção da Penélope. Ela enxergou algo nele que ninguém mais via. Reconheceu o talento secreto dele. É um momento de intimidade que nasce ali, no meio do conflito. A conversa depois é tensa. O Colin desabafa sobre se sentir sem propósito comparado aos irmãos, e a Penélope fala da frustração dela por ser sempre subestimada. Ela sai magoada, mas também mostrando uma força que deixa o Colin pensativo. E toda essa intensidade faz ele tomar uma atitude bem inesperada. Mais tarde, no mesmo dia, ele vai até a casa dela. Acho que por curiosidade, talvez uma suspeita, e vê a Penélope saindo escondida, entrando numa carruagem de aluguel sozinha. Tipo, totalmente impróprio para uma dama na época. Ele fica intrigado, preocupado e decide seguir ela. Da área nobre de Mayfair por uma região mais afastada, perto da St. Bright Church, que, aliás, historicamente tem ligação com o mundo editorial, né? A decisão dele de seguir mostra que a visão dele sobre a Penélope mudou completamente. Não é mais indiferença. É um interesse forte misturado com preocupação, suspeita. Dentro da igreja, ele observa ela escondendo um envelope atrás de um livro. Aí ele confronta ela. A tensão tá no máximo. Ele ignora os protestos dela, pega o envelope e rasga para abrir. E o conteúdo. O manuscrito da próxima coluna da Lady Whistledown. A bomba. Penélope Featherington, a invisível, é a Lady Whistledown. O choque para o Colin deve ter sido imenso. A mulher que ele achava que conhecia, a amiga quieta da irmã, era na verdade a pessoa mais poderosa e secreta de Londres. É a revelação de um segredo de 11 anos, que despedaça toda a imagem que ele tinha dela. E isso leva a uma briga daquelas na carruagem voltando para casa. O Colin tá furioso, se sentindo humilhado porque ele suspeitava até da própria irmã, da Heloise, mas principalmente preocupado. Se descobrissem, seria a ruína social da Penélope. E a Penélope, magoada pela invasão, defende o trabalho dela, a inteligência, joga na cara dele como a invisibilidade foi crucial. Como você acha que eu consegui fazer isso por tanto tempo? Ninguém nunca me notou. E é aí, no meio dessa tempestade toda, a raiva, a adrenalina, a proximidade forçada na carruagem, que a dinâmica vira de novo. A tensão acumulada vira atração. Uma atração forte. A revelação do segredo quebrou as barreiras. O Colin finalmente vê a mulher real, inteligente, ousada, complexa e muito atraente.
E aí, ele beija ela. Um beijo super apaixonado que muda tudo. A coisa esquenta ali mesmo na carruagem. Percebendo que a honra dela estava comprometida e com os próprios sentimentos todos confusos, o Colin pede ela em casamento assim que eles chegam na casa dela. É uma cena meio caótica, até cômica, na frente da família Featherington toda. É interessante como o noivado surge disso tudo, né? Uma mistura de paixão, pânico, um senso meio distorcido de dever, mas que evolui rápido. Só que o noivado não resolve tudo magicamente. O Colin ainda fica lutando com sentimentos complicados. Ele admira a inteligência dela, a coragem, mas sente uma pontinha de inveja do sucesso dela como Whistledown, sabe? Que contrasta com a falta de propósito que ele sente. Sim, e essa complexidade deixa a relação mais real, né? Um passo super importante para a confiança dos dois é quando ele pede para Penélope ler e editar os diários de viagem dele. Ele reconhecendo o valor intelectual dela, se mostrando vulnerável para ela. Exatamente. É um ato de parceria intelectual mesmo, não só romance. Mas o perigo ainda não acabou. A Cressida Twombly, uma rival antiga da Penélope, que tinha dito que ela era Lady Whistledown, ela percebe uma frase específica na última coluna da Penélope, aquela que o Colin achou na igreja, e aí ela saca a verdade. A frase era algo tipo: meu coração ficaria partido ao ver anos de trabalho árduo serem atribuídos a alguém como ela. A Cressida percebeu que só a autora de verdade sentiria isso. E aí vem a chantagem. 10.000 libras ou ela conta tudo para todo mundo. A Penélope fica desesperada, claro, e conta pro Colin. A reação do Colin é super protetora. Ele fica furioso com a Cressida, mas também um pouco bravo com a Penélope por ter publicado aquela coluna, indo contra o que tinham combinado. Mesmo assim, ele assume a bronca, diz que vai resolver e pede para ela confiar nele. Isso mostra que agora ele se vê como parte de um time com ela, sabe? Defendendo ela com unhas e dentes. Não é só a honra dela, é sobre eles. E a solução dele é, nossa, muito audaciosa. No baile de noivado deles, que acontece na casa da Daphne e do Simon, ele faz uma declaração de amor linda e emocionante. E logo depois, ele mesmo revela para toda a sociedade quem é a Lady Whistledown. Ele levanta a taça e fala: eu lhes apresento minha esposa, Lady Whistledown. Que momento, imagina o choque. Depois de um silêncio, a reação é totalmente inesperada. Aplausos? Liderados pela Lady Danbury, a sociedade, em vez de condenar, parece admirar a audácia, o talento dela. E talvez a demonstração de apoio total do Colin. É uma virada completa na expectativa de ruína social. Uau, que montanha-russa. Esse livro mexe com muitos temas, né? O poder dos segredos, a busca por identidade, por propósito, tanto da Penélope quanto do Colin. E essa tensão entre as regras da sociedade e o amor de verdade. Com certeza. A evolução da Penélope é incrível. Daquela jovem invisível, ela se transforma numa mulher que secretamente moldou a opinião de Londres e, no fim, assume sua voz publicamente. Ela usou a maior desvantagem dela como sua maior força. E o Colin também evolui muito. Deixa de ser só o viajante charmoso e meio perdido para encarar as próprias inseguranças, encontrar valor na escrita dele e abraçar uma parceria de verdade, baseada em respeito e admiração. Fica muito claro como o livro pergunta o que é ver alguém de verdade, né? A sociedade e o próprio Colin só viam a casca da Penélope. A revelação do segredo força todo mundo a repensar quem ela era. E a escrita, tanto a dela quanto a dele, vira essa ferramenta poderosa de se expressar, de se conectar. É uma história que celebra a força que a gente encontra na vulnerabilidade, sabe? E a importância de ser visto e aceito como a gente realmente é, por baixo das máscaras que a gente usa. A dinâmica dos dois, cheia de diálogos rápidos e tensão, é o coração do livro. Olha, Os Segredos de Colin Bridgerton entrega aquele romance de época arrebatador que a gente espera da série, sim, mas tem uma camada a mais de inteligência, de humor e uma heroína que é super complexa, forte. É uma ótima pedida para quem curte o romance de época, mas também gosta de personagens que fogem do comum, que tem uma jornada de autodescoberta mesmo. E deixa a gente pensando, né? Será que um segredo tão grande, que define tanto quem você é, pode sobreviver depois de revelado? Especialmente quando envolve amor e reputação. E mais,
Até que ponto aquelas identidades que a gente cria escondido, seja num pseudônimo, num diário, até na internet hoje em dia, refletem mais quem a gente é de verdade do que as máscaras que a gente mostra para o mundo? Ótima reflexão para a gente levar. Se você curtiu essa análise, segue o nosso feed e compartilha com quem também adora uma boa história de amor com segredos. Curtiu o canal Papo Todo? Então dá o like, se inscreve e envia para os amigos. Isso ajuda muito o canal. Valeu demais e até o próximo papo!